E aí, pessoal, beleza? Tudo em ordem? Tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula e hoje com um tema bastante interessante e bastante relevante, bastante importante para o momento que nós estamos vivenciando, esse momento de pandemia do coronavírus. A aula de hoje vai falar sobre a peste de Cipriano, peste que alcançou o Império Romano no século III. A primeira dúvida, peste de Cipriano, por que esse nome, professor? Na verdade, essa peste levou esse nome porque o bispo de Cartago, chamado Cipriano, ele foi o grande cronista dessa peste, ou seja, ele deixou relatos muito importantes, ele deixou relatos fundamentais para que o mundo hoje pudesse entender melhor essa pandemia que assolou o Império Romano no século III. Então, São Cipriano, ele deixou registros dessa doença, ele deixou registros de possíveis sintomas, de possíveis problemas que essa peste foi desencadeando na vida de tantas pessoas no Império Romano. Essa peste de Cipriano, ela chegou ao Império Romano num momento em que o Império Romano estava atravessando já por problemas muito sérios. No século III, o Império Romano já estava enfrentando um processo de desagregação, um processo de ruína. Lembremos que o Império Romano ele tinha sido uma grande força militar, uma grande força expansionista em várias partes do mundo, e agora no século III o Império está enfrentando sérios problemas. Problemas em suas fronteiras, problemas com rebeliões, problemas com invasões. E é sobre isso que primeiramente eu vou falar um pouquinho. Então nós podemos destacar como primeiro ponto importante, no ano de 235, o Império Romano sofreu uma grande derrota para o Império Sassânido. Esse império era formado basicamente pelos persas, pelos partos, e essa derrota ela acabou desencadeando uma grande crise militar dentro do Império Romano. E ainda mais, podemos também destacar as grandes rebeliões que estavam acontecendo dentro da Gália e dentro da Palmira. Lembrando que essas regiões tinham sido também conquistadas pelo Império Romano. A Gália compreende hoje os países da França, da Bélgica, da Suíça, parte da Alemanha e também parte da Itália. Enquanto que o Império da Palmira compreendia como, por exemplo, o Egito, a Síria Palestina e mais algumas regiões da Ásia Menor. Então, nesse momento, século III, o Império Romano ele está tendo que enfrentar essas grandes rebeliões. E essas rebeliões, na verdade, acabou causando um problema que o Império Romano jamais queria enfrentar: a fragmentação do Império. O Império Romano acabou então sendo fragmentado em três partes, ou em três impérios: o Império da Gália, o Império da Palmira e o Império Romano na sua existência. Então nós temos aí uma fragmentação desse império que no passado tinha alcançado uma dimensão tão grande. Não bastasse isso, por volta de 258, o Império Romano está sofrendo pressões em suas fronteiras. Nós temos as chamadas invasões góticas, as invasões promovidas pelos visigodos e também pelos ostrogodos. Então o que nós percebemos é uma situação fronteiriça, uma situação política conturbada no Império Romano do século III. Enquanto as rebeliões estavam acontecendo, nós temos a forte pressão dos bárbaros visigodos e ostrogodos tentando
e, na verdade, conseguindo transpor as fronteiras do antigo Império Romano. Vale a pena relembrar, ou se você não sabia, no ano de 270, o imperador Aureliano ele consegue reunificar o Império Romano. Então, o Império Romano, que tinha sido fragmentado em 3 partes, ou em 3 impérios, Império da Gália, Império da Palmira e o Império Romano, em 270, Aureliano ele consegue reunificar esse império. Então vocês percebem que o século III ele foi bastante conturbado dentro dos limites do Império Romano. E a pandemia ela chega mais ou menos dentro de toda essa situação. Alguns dizem que essa pandemia ela teria vindo do Egito, que naquele momento histórico o Egito tinha um papel muito importante, um papel fundamental, e essa pandemia teria chegado depois dentro dos limites do Império Romano. Alguns historiadores, alguns estudiosos tentam entender melhor o que teria sido essa pandemia. Alguns dizem que teria sido um grande surto de varíola, alguns acreditam que possivelmente um grande surto de sarampo, alguns acreditam que poderia ter sido essas 2 doenças. Mas o que nós sabemos, como falei anteriormente, essa doença no seu pico entre mais ou menos 250, 270, teria matado por dia por volta de 5.000 pessoas. Nós estamos aí vivenciando o grande número de mortos por dia no Brasil, já estamos alcançando o número de 800, 900 mortes por dia por causa do coronavírus. E o grande cronista Cipriano, ele deixou relatado que as pessoas elas sofriam muito com essa pandemia, né? Elas tinham vários sintomas, gangrenas, vômitos, febres, marcas no corpo, e foi uma pandemia que na verdade não alcançou apenas os menos favorecidos, mas uma doença que também alcançou a própria elite do Império Romano. Basta citar que o imperador Cláudio II ele foi acometido por essa pandemia e ele também acabou morrendo por causa dessa doença. E o que nós vamos ter no Império Romano é um problema social sério, porque com a morte de tantas pessoas, o Império Romano enfrentou uma queda na mão de obra, né? Muitos escravos, por exemplo, milhares de escravos morreram por causa dessa peste. Nós não podemos esquecer que no Império Romano a base da economia ou a base do trabalho estava na mão de obra escrava. E o Império Romano vai enfrentar um grande problema que foi exatamente a falta dessa mão de obra. O que nós sabemos também é que essa pandemia ela trouxe consequências ainda maiores dentro do Império Romano. Tem mais alguns aspectos interessantes dessa peste que é oportuno, interessante falar com vocês. São Cipriano ele deixou também relatos em que muitas pessoas por causa dessa doença perdeu a visão, perdeu também a própria audição. O que sabemos também através desses registros é que essa pandemia ela trouxe outros desdobramentos. Por exemplo, milhares de soldados também foram vítimas dessa peste e muitos soldados ou milhares de soldados acabaram morrendo, trazendo logicamente um grande prejuízo ao exército romano. Lembrando o quanto era importante
a manutenção do exército romano para guardar e proteger as suas fronteiras. Isso é um aspecto muito oportuno para percebermos. Nós também temos um outro problema que a peste trouxe, foi o que? A diminuição dos impostos arrecadados. O Império Romano dependia, logicamente, de uma ampla arrecadação de impostos. E com a morte de milhares e milhares de pessoas, naturalmente, isso trouxe uma consequência aos cofres públicos. Uma outra coisa interessante marcar, destacar, logo no início da pandemia, o imperador Décio, ele culpou os cristãos por esta peste. E não obstante, muitos cristãos acabaram sendo perseguidos e acabaram sendo até mortos, acusados de serem os culpados em trazer essa peste para dentro do império. Da mesma forma, muitas pessoas acabaram se convertendo ao cristianismo por causa dessa pandemia. Porque essa pandemia ela era muito associada como um sinal do final do mundo, um sinal do final dos tempos. Então muitas pessoas associaram essa peste como um sinal de que o mundo poderia acabar. E muitas pessoas acabaram aderindo ao cristianismo. Por hoje é só. Um grande abraço e eu espero você na próxima aula.